chicos e chicas, bem-vindos à la classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jânia aqui na área do hashtag Fica em Casa Aprendendo, eu botando a intérprete doida aqui falando rapidinho, tá? Então, galera, seja bem-vindo hoje à nossa aula de espanhol. Aqui no hashtag Fica em Casa Aprendendo, canal 10.2. Toda sexta-feira tem aula de espanhol. Fique atento, não perca. Perdeu? Não deu para assistir? Corre lá na plataforma Gonçalves Dias, busca a temática da aula. Não sabe a programação? Vai lá no Plataforma Gonçalves Dias no Instagram, lá você recebe todas as informações da plataforma, tudo que é postado, dicas, o Tchalui Pequeno com curiosidades, a programação da TV Educação. Você está pensando que tem só aula aqui? Não, não tem só aula, tem seminário, tem webinário, tá? Tem mesa redonda, tem filme, tem muita informação para você na TV Educação. Então não dá para ficar desinformado, tá certo? E voltando para a escola agora, não esqueça a vacina, não esqueça a máscara e não esqueça seu álcool gel e mantenha o distanciamento. Nós ainda estamos em pandemia e precisamos nos cuidar para acabar de vez com essa coisa chata de ficar só em casa, né? Todo mundo querendo voltar para a escola, abraçar o colega, né? Os professores estão ávidos também para voltar, para ver vocês de pertinho. Certo, galera? Vamos para a aula de hoje. E a aula de hoje é sobre o quê? Acentuação de palavras. Muito fácil falar de acentuação de palavras em espanhol. Eu estou todo o tempo falando para vocês que só tem um acento espanhol, não é? Pois é, muito fácil. Mas aí nós temos algumas regrinhas, alguns conhecimentos bem interessantes para vocês. Então, vamos lá. La acentuación de las palabras en español permite determinar el énfasis fonético sobre una sílaba al pronunciar una palabra. Ortográficamente se representa mediante una tilde. Olha a tilde aqui. Y puede colocarse sobre las 5 vocales A, E, I, O, U. Cada palabra puede llevar solo una tilde. Então, a acentuação das palavras em espanhol permite determinar com ênfase fonético, né, a ênfase fonética sobre uma sílaba ao pronunciar uma palavra. Ortograficamente, se representa mediante uma tilde, que é um acento agudo, tá? Em português, o acento agudo. E pode colocar-se sobre as 5 vogais, tá? Então, todas as 5 vogais, elas podem receber a tilde, o acento agudo. Cada palavra pode levar apenas um acento. Isso, gente, em português também é válido, né? Não existe você acentuar 2 palavras, 2 vezes a mesma palavra. Ejemplos. ¿Dónde has puesto el álbum de fotos? ¿Dónde has puesto el álbum de fotos? Aí eu tenho donde e tenho álbum, que estão acentuadas. Está en el baúl? Está en el baúl. Perdão que eu fiz uma pergunta aqui, tá? Está en el baúl. Últimamente lo he ojeado mucho, aunque aún no he ordenado las fotos del verano passado. Aqui eu tenho a acentuação em está, baúl, ultimamente e aún, tá? De verdade, hace casi una década que no veía nuestras fotos. Aqui eu tenho em década e veía. Sí, mi favorita es esta con los abuelos en México, tá? Em México. Então, eu tenho aqui sí e México. Então, onde está o nosso álbum de fotos? Onde você colocou o nosso álbum de fotos, né? Onde tem estado, depende muito do contexto. Então, está no baú. Ultimamente, não tenho visto muito. Preciso ordenar, né? Porque ele precisa ordenar as fotos do verão passado. De verdade, né? Faz quase uma década que eu não via as nossas fotos. Sim, a minha favorita é essa que está com os meus avós, né? Com os nossos avós no México. Abuelos. Quem assiste, quem quer aprender bastante essa coisa família, esse espanhol família, de partes da família, de falar de abuelos são os avós, né? Eles são ovacionados, né? No México, eles têm um cuidado, um carinho extremo, são as pessoas mais
importantes da família e são obedecidos à risca. Assistam Madrigal, é muito bom, né? Encanto, na verdade, Encanto, o nome do filme. É todo ele em espanhol, facinho de você aprender um vocabulário perfeito em se tratando dessa construção familiar. Todas as palavras pueden dividirse en sílabas. Las palabras compuestas por una sola sílaba se denominan monossílabas, como em português. E las compuestas por más de una se llama polissílabas. Não tem dissílabas, trissílabas, apenas monossílabas e polissílabas, tá? Bem mais fácil, né? Então, todas as palavras podem dividir-se em sílabas. As palavras compostas por uma sílaba se denominam monossílabas e as compostas por mais de uma se chamam polissílaba, tá? Em português eu tenho com 2 dissílabas, com 3 trissílabas, com 4 ou mais polissílabas. Em espanhol, não, tá? Então, exemplo. You, uma sílaba. Ella, 2 sílabas. Lembra que eu falei que em português é dissílabas? Pois é, dissílabas. Em espanhol, 2 sílabas, 2 sílabas. Apenas para dizer que eu tenho 2 sílabas, mas a classificação dela é polissílaba, porque ela tem mais de uma. Nosotros, eu tenho 3 sílabas, mas a classificação dela é como? Trissílabas? Não, polissílabas, tá certo? Entenderam bem essa diferençazinha? Pois bem. Las sílabas son unidades de sonidos que se pronuncian juntos. Por lo general, en español, las sílabas se componen en una focal, de una consoante y una vocal, o de 2 consonantes e una vocal. As sílabas são unidades sonoras que se pronunciam juntas. No geral, né, em espanhol, as sílabas se compõem de uma vogal e uma consoante e uma vogal, tá? Ou de 2 consoantes e uma vogal. As sílabas se classificam em tônicas e átonas. La sílaba tónica es la sílaba que se acentúa y que según las reglas de acentuación lleva tilde o no. El resto de las sílabas de la palabra son átonas. Las tildes se colocan siempre sobre la vocal de la sílaba tónica, conforme a las reglas de acentuación que se explican a continuación. Tá, então, as sílabas se classificam em tônicas e átonas, também como no português, e a sílaba tônica é a sílaba que se acentua e que, segundo as regras de acentuação, leva acento ou não, a tilde, acento agudo ou não, tá? O resto das palavras são átonas. Os acentos, né, os agudos, se colocam sempre sobre a vogal de sílaba tônica, conforme as regras de acentuação que a gente vai continuar explicando, tá certo? Então, eu tenho um exemplo aqui. Palavra, sílaba tônica sem acentuar. Palavra, qual é a sílaba mais forte? Vocês que estão me ouvindo aí. Palavra. Então, lá é a sílaba mais forte e eu não tenho uma tilde nela, tá? Eu não tenho um acento. Porém, em sílaba, tá? Eu já tenho aqui uma sílaba tônica acentuada, que é o si. Sílaba, si é mais forte, então leva uma tilde. Regras de acentuação. Até aí eu acho que não tem dificuldade nenhuma, né, galera? Tá bem tranquilo, tá bem fácil, até porque, eu volto a repetir para vocês, só existe o acento agudo no espanhol. Em espanhol, é possível determinar, al escuchar uma palavra, como deve escrever-se e al lerla, como deve pronunciar-se. Então, em espanhol é possível determinar, ao escutar uma palavra, como se deve escrevê-la e ao lê-la, como se deve pronunciar, tá? Las reglas de acentuação determinam em que casos devem levar tilde las palavras. Então, as regras de acentuação determinam em que casos se deve colocar o acento nas palavras, o agudo nas palavras. La tilde se representa
ortograficamente com uma raíta oblíqua. Vou já dizer para vocês que é raíta oblíqua. Inclinada hacia a esquerda sobre uma vocal. A, E, I, O, U. La tilde no modifica la pronunciación de la vocal. Tan solo indica la sílaba que se pronuncia con mayor intensidad. La tilde se coloca siempre en la vocal de la sílaba tônica. Eita, professora, você falou um bando de coisa ali. A minha intérprete ali tá meio assim, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. O acento agudo se representa ortograficamente com uma raíta oblíqua, com uma linha oblíqua, como se fosse uma espécie de régua, tá? Um risquinho que fica oblíquo, inclinado, né, à esquerda. Não, lembra que a gente tem a crase no português, tá? Então, como aqui só tem o agudo, então ela vai ser inclinada à esquerda, um risquinho inclinado à esquerda, tá? Sobre uma vogal, qualquer uma delas aqui. Então, esse acento, essa acentuação gráfica não modifica a pronúncia da vocal, apenas indica a sílaba que se pronuncia com maior intensidade. E o acento se coloca sempre na vogal da sílaba tônica. Algum mistério aí? Nenhum até agora, além da fala em espanhol e que você tem um pouco de dificuldade de compreender às vezes. Mas o contexto em si está bem claro. Las palavras monossílabas. São palavras, né, que monossílabas em português, palavras que têm uma sílaba. Então, as palavras monossílabas se compõem de uma sola sílaba e não se acentuam nunca por regra geral. Então, olha só. As palavras monossílabas só têm uma sílaba e nunca se acentuam. Então, isso aí é uma dica que você leva para a vida. Primeiro, que eu já sei que espanhol só tem um acento. E segundo, que não se acentuam. Por exemplo, pé é uma palavra monossílaba em português que se acentua. Não se acentuam palavras monossílabas em espanhol, tá? Yo, pan, que é pão, tá? Bien, mes. Mes é uma palavra monossílaba que em português nós colocamos o quê? O acento circunflexo. Quem não lembra o que é acento circunflexo, lembra do chapeuzinho do vovô, tá? É a mesma coisa. Então, não se acentua em espanhol. Fácil, não dá para esquecer, não dá para errar. La tilde diacrítica, pois é, eu tenho um acento agudo diacrítico. La tilde diacrítica se coloca sobre todo em palavras monossílabas que têm um par homônimo, tá? E que buscam diferenciar-se uma da outra por sua grafia. Há uma exceção em toda a regra. Então, o acento agudo diacrítico ele se coloca sobretudo nas palavras monossílabas, é a única forma de acentuar uma palavra monossílaba em espanhol, que tem uma outra palavra homônima, tá? E que busca diferenciar-se uma da outra por sua grafia. Então, eu tenho duas palavras que se escrevem iguais e para diferenciar são monossílabas e para diferenciar a sua significação eu preciso acentuá-la ou não. É a única forma de acentuar uma palavra monossílaba em espanhol. Então, aqui eu tenho exemplo. Él es el chico que está esperando para entrar en esta sala. Ele é o garoto, né, a criança, ou o garoto ou a criança que está esperando para entrar nesta sala. O que eu estou acentuando aqui? É ele, que significa ele, que é o pronome ele e que é monossílabo. É o. É uma palavra monossílaba, eu tenho aí um artigo definido. Ele é el chico, o menino, tá? Então, eu preciso diferenciar esses dois ele aqui, para que quem está fazendo a leitura saiba quem é o pronome e quem é o artigo. Então, o pronome leva o acento, leva al tilde, somente nesses casos. Vamos aqui para outro exemplo. Me han pedido
que te dê este ramo de flores, tá? Então, aqui, me pediram para que eu lhe dê este ramo de flores, tá? Então, eu tenho aqui duas formas do de, certo? Para colocar para vocês a diferença na tilde. Então, eu tenho dar, que de aqui está conjugado, e tenho o de, que não está acentuado e que é apenas uma preposição ligando ramo a flores, tá? Outro exemplo, te he llamado para tomar um té. O que é té? Com acento, que é té, tá? Então, eu te chamei para tomar um chá. Chá. Então, aqui eu tenho um pronome, te, e tenho lá no final da frase te, que significa chá. Mas para identificar que um é chá e o outro é pronome, eu preciso o quê? La tilde. Muito bem. Vamos lá. Las palabras polisílabas. Las palabras polisílabas se compõem de dos ou más sílabas. Se classificam conforme a sua acentuação. Isto é, según cuál sea la sílaba tónica en agudas, llanas o graves, esdrújulas e sobresdrújulas. Tá vendo como até a professora de espanhol enrola a língua? La tabla siguiente explica en qué casos llevan tilde las palabras polisílabas según el tipo de sean. Vamos traduzir isso aqui para vocês. Então, as palavras polissílabas se compõem de duas ou mais sílabas, como na língua portuguesa. Se classificam conforme a sua acentuação. Aí vai entrar aqui, lembra aquela história de paroxítonas para paroxítonas, oxítonas? Pois é. Isto é, segundo em qualquer que seja a sílaba tônica, elas podem ser agudas, podem ser llanas ou graves, né, que são graves, esdrúxulas ou sobresdrúxulas. Aqui eu tenho oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, sobresdrúxulas, proparoxítonas. Na tabela seguinte, vou explicar para vocês esses casos que levam a tilde. E aqui eu tenho a tabela, tá? Então, tipo de palavra: aguda, llana ou grave, última, penúltima, antepenúltima, anterior à lá antepenúltima. Esdrújula e sobresdrújula. Nós chamamos dessa forma no espanhol, tá? Então, aguda, o tipo de palavra aguda, ela é a sílaba tônica, é a última, que é aonde vai a tilde. Então, se a palavra termina em N, tá? Olha aqui onde tem a tilde. Se a palavra termina em N, ou S, ou vocal, então eu vou utilizar caminhão, compás, colibri, tapiz, tá? Outra forma de aguda, exceto se elas terminam em mais de uma consoante, que é o caso de robots. Ela termina em duas consoantes, ela termina em mais de uma. Essas aqui são consideradas aguda e a sílaba tônica é a última e ela recebe a tilde. Só recebe tilde quem termina em N, quem termina em S ou quem termina em vocal. Olha o caso aqui de tapiz, certo? E outra forma de acentuação é, exceto se elas terminam em mais de uma consonante. Ela precisa da tilde? Não. Aqui, o exemplo, robots. Vamos agora para llana ou grave. São as sílabas tônicas penúltimas. Então, eu uso a tilde se lá palavra no termina em N ou S ou vocal. Então, se não termina, eu não vou utilizar a tilde. Então, álbum, lápis, mañana, mañana. Eu não utilizei aqui, tá? Eu não utilizei aqui. Por quê? Porque ela não terminou em nenhuma das terminações que me solicitou. Outra situação aqui, se termina em mais de uma consoante, bíceps, terminou em mais de uma consoante, a penúltima sílaba leva, que é a lhanograve, leva a tilde. Esdrújula, que é a antepenúltima, sempre levam tilde.
década, México e rápido. Isso lembra a regrinha de português, né? E sobre esdrúxula, que é a antepenúltima, também sempre leva tilde. E aqui eu tenho como exemplo, cómetelo, cómetelo. Tá certo, galera? Na próxima aula a gente dá continuidade à acentuação de palavras. Hasta luego!